Senhoras e senhores, o arquivo 7 apresenta matemática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. E no capítulo de hoje, os espetaculares números figurados. O que são números figurados? São números representados por algum objeto, por exemplo, pedras, folhas, qualquer coisa. Antes da humanidade inventar os sinais para os algarismos, como nós temos hoje, o sinal que apresenta o 1, o 2 e assim por diante, a humanidade já fazia cálculo, mas calculava, mas como representar números? Usava a pedra, os dedos, havia muitas formas. E com isso, os números figurados foram os primeiros a ser usados pela humanidade. Passaram a brincar com as pedrinhas e começaram a contar pedras. E alguém passou a observar algumas figuras interessantes formadas pelas pedras. E aí os estudiosos foram classificando os números, vários tipos de números figurados. Hoje vamos conhecer pelo menos 3 tipos deles, que são os mais usados na matemática bíblica. Por exemplo, os números triangulares. O que é um número triangular? É todo número que é a soma de uma sequência desde o 1. E ele é chamado de triangular porque ele forma um triângulo à medida que ele vai se expandindo. Vejamos alguns, os primeiros deles. Tudo começa com o número 1. O número 1, ele em si ele não forma um padrão, mas a fórmula matemática exige que o 1 seja o primeiro de todos os números figurados. Então nós temos 1. Se você colocar abaixo do 1 duas pedrinhas formando um triângulo, então você tem o número 3. 3 é um número triangular. Abaixo de duas pedrinhas você coloca 3 pedrinhas, então você tem 6, que é outro número triangular. Abaixo de 3, coloca 4. Aí gera 10 pedrinhas. 10 é um número triangular. E assim por diante. Então, por isso que são chamados de números triangulares, esse tipo de número. 15, a soma de 1 a 6, 21. A soma de 1 a 7, 28. E assim por diante. São infinitos. Abaixo de 1000 existem quantos triangulares? Esta tabela aqui, você pode colecionar alguns. Aí vai. Então, senhoras e senhores, temos exatamente 44 números triangulares abaixo de 1000. Então, são números raros. Abaixo de 1 milhão, por exemplo, você só encontra 1413 número triangular. Aqui nós temos a fórmula deles, e com ela você pode gerar todos os triangulares do universo, se quiser. Então, toda vez que agora que você vê algumas bolinhas formando esse tipo de coisa, então ali está representando um número figurado chamado número triangular. O segundo tipo, que é importante na matemática bíblica, é o figurado chamado hexagonal, nesse formato BI. Vejamos os primeiros. Temos o primeiro, o segundo, que é 7. O mundo foi criado em 7 dias, então o mundo começa com um número hexagonal centralizado. O próximo é 19. Depois tem o 37. E assim, abaixo de 1000 nós temos, você está lembrado, né, 44 triangulares. E hexagonais centralizados nós temos quanto? São mais raros do que os triangulares. Olha aí. Então vai ficando espaçoso aqui. Nós temos 301, 397. Salta para o 469, assim vai. Enfim, nós temos somente 18 números hexagonais abaixo de 1000. E abaixo de 1 milhão, só existem 577. São números raríssimos. E aqui também tem uma fórmula capaz de gerar qualquer número hexagonal. E agora vamos conhecer o terceiro número figurado mais importante da matemática bíblica. É o estrelar.
estrelar hexagonal, porque ele é formado por dois triangulares, um sobre o outro. Aí gera essa estrela aí. Por que é que ele é chamado por esse nome e como é que a gente reconhece esse número aí? O primeiro é o número 1. Se você quer formar uma estrela de 6 pontas usando pedrinhas, é impossível formar com menos de 12. A primeira que você consegue é com 13. Então 13 é o primeiro número estrelar hexagonal na prática. Qual é o próximo? 37. Qual é o próximo? Olha só, 73. Interessante que 37 e 73, a gente vai falar mais dele daqui a pouco. Quantos estrelar hexagonais existem abaixo de 1000? São ainda mais raros do que os hexagonais e que os triangulares. Olha só. 121, 181. Aí vai. Existem somente 13 estrelares hexagonais abaixo de 1000. Raríssimos. E abaixo de 1 milhão, somente 408. Olha, observe aqui o estrelar hexagonal 73. Bem no centro dele tem o 37. Então, de novo, nós temos aqui uma maravilha matemática. 37 conectado com 73. Falando nisso, o 37, tanto ele é um hexagonal, como ele é uma estrela hexagonal. Esse tipo de número que pertence ao 12 grupos ao mesmo tempo são tão raros, que abaixo de 76 quatrilhões só existe 11 números que são hexagonais e ao mesmo tempo estrelar hexagonais. Os dois primeiros é o número 1, que está em toda a fórmula, claro, mas o que importa mesmo é a partir do número 37. Bem, agora você já sabe que os números 3 e 7 estão no inconsciente coletivo da humanidade, são citados muito na Bíblia, tal, e tem uma propriedade matemática, são muito ligados na matemática. E agora você acabou de conhecer 3 tipos de números figurados: os triangulares, hexagonais e estrelares hexagonais. O que é que esses números podem nos provar a respeito da inspiração sobrenatural da Bíblia? Bem, a partir do próximo capítulo,